Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para lermos a Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 17. Êxodo 17. Vamos ler do verso 9 ao verso 13. Êxodo 17, do verso 9 até o verso 13. Os irmãos acharam na Bíblia? Êxodo 17, verso 9, a palavra de Deus diz: Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Ameleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Ameleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Ameleque e a seu povo a fio da espada. Amém. Pai, obrigado pela oportunidade de ouvirmos mais uma vez a Tua palavra. Precisamos, Pai, ouvir a Tua voz. Precisamos da edificação, da libertação que a verdade nos proporciona, libertação de enganos, de conceitos errados, de procedimentos errôneos em nossa vida que tanto mal nos trazem. Fala conosco essa manhã, para que o nosso rumo seja corrigido pela Tua palavra, para que a verdade nos liberte do engano, Pai, e nós possamos viver de acordo com a Tua vontade. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento em Tuas mãos, dá-me a unção e o poder do Espírito Santo, para com autoridade pregar a Tua palavra, Pai, e ela chega aos nossos corações, rompendo as barreiras, quebrando o impedimento, as distrações, para que todos nós possamos ouvir a Tua voz e saiamos daqui esta manhã edificados pela Tua palavra. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, a palavra de Deus, ela está repleta de exemplos para nós. Cada passagem bíblica, cada história contada, não está aqui por acaso. Ela traz uma lição, ela revela um princípio que Deus quer transmitir a nós, para que a gente viva de acordo com estes princípios, de acordo com estas orientações. Porque, na verdade, Deus deseja que a nossa vida dê certo. Amém, irmãos? Deus deseja que a sua vida dê certo. Deus deseja que a sua vida vale a pena ser vivida. Deus tem um caminho bom para nós. Você crê nisso? Mas se nós vamos realmente trilhar esse caminho, depende de observarmos ou não os princípios da palavra de Deus. E ela tem muitas lições na vida de vários dos seus personagens que ficam de exemplos. Exemplos que nós podemos trazer para nós, de como Deus opera, de como Deus orienta, e de como esses personagens bíblicos viveram de acordo com a orientação de Deus, ou não, né? E os problemas que eles tiveram, ou as bênçãos que também receberam por causa deste comportamento. Quando eu olho para a vida de um personagem bíblico, através da sua história, eu posso entender as razões do seu fracasso e também as razões do seu sucesso. E nisso a Bíblia é um livro bem diferente de todos os demais, não é? A palavra de Deus, mas ela é muito diferente do que apenas um livro de tradições. Um livro de tradições dos povos normalmente conta só as coisas boas. Quando você abre livros do passado sobre um povo, contando histórias dos seus guerreiros, normalmente esse livro traz as vitórias. Nenhum deles traz derrota, ninguém gosta de contar coisa ruim, né? A Bíblia não, a Bíblia é diferente. Ela é o único livro que ela tanto traz as vitórias quanto traz as derrotas. Tanto traz os acertos quanto também traz os erros dos seus personagens.
E através dos acertos e dos erros desses personagens, eu consigo aprender. Eu consigo aprender com o sucesso deles, eu consigo aprender também com o fracasso deles, coisas que eu preciso evitar na minha vida, não é? Então, todos esses personagens bíblicos têm algo a nos ensinar. E quando eu vejo na Bíblia personagens que foram rebeldes, que foram insubmissos, o final da vida desses personagens sempre foi um final de fracasso, sempre foi um final de derrota, de família destruída, de vida destruída. São exemplos que a Bíblia deixa para nós. E alguns que tiveram até relevância na história bíblica, que tiveram um papel importante, que foram usados por Deus, mas porque manifestaram esse comportamento de rebeldia, de insubmissão, o fim dessas pessoas não foi bom. Então, isto serve para me ensinar a evitar também esse tipo de comportamento. Porque essa verdade é universal. Isto se aplica a nós. Isto se aplica a todos aqueles que querem ter uma vida com Deus. Se eu trouxer para a minha vida o princípio de rebeldia, o princípio de insubmissão, em qualquer área que ela se apresente, tanto na área religiosa quanto na área secular, o que eu vou colher disto é a mesma coisa que os personagens bíblicos que apresentaram esse mesmo comportamento colherão. Porque eu nunca vi na Bíblia Deus abençoar um rebelde. Nunca vi na Bíblia Deus abençoar um insubmisso. Em que áreas? Em qualquer área. No seu trabalho, na sua família, na sua vida cristã, na igreja. Se eu apresentar esse comportamento, eu não posso esperar que a minha vida dê certo. E aqui nós nos deparamos com um texto que eu li aqui no início da mensagem, em que mostra um episódio na vida de Josué e de Moisés. E eu posso ver claramente na vida desses dois personagens bons exemplos a respeito deste assunto. Porque, especialmente Josué, foi um homem de muito sucesso em tudo aquilo que fez. Moisés também, embora no final de sua vida ele tenha dado um tropeço, mas não por insubmissão ou por rebeldia, mas por precipitação. Foi o problema de Moisés, né? Foi precipitado, e aí você sabe as consequências que ele sofreu. Mas na vida de Josué nós encontramos exemplos maravilhosos, irmãos, de submissão, de respeito à autoridade. E é disso que eu queria essa manhã compartilhar com você, para que a nossa vida siga esse caminho, esse exemplo, não é? Porque eu quero, e eu creio que você também quer, ter uma vida bem-sucedida. Você quer isso? Você quer fracasso? Ninguém quer fracasso. Você quer sucesso? Sim. O caminho do sucesso é o caminho do respeito, é o caminho da submissão, é o caminho do reconhecimento da autoridade. E eu encontro isso aqui na vida de Josué. Josué foi um homem exemplar em vários sentidos. Não é que ele não tenha cometido erros, não existe uma pessoa perfeita, vamos partir desse princípio. O único, Jesus. Em tudo foi tentado, porém sem pecado. É dele que a Bíblia fala nesses termos. Não fala assim de nenhum outro personagem. Josué, eu posso exaltar aqui todas as suas boas características, mas certamente alguns erros ele também deve ter cometido. Mas o que eu quero é olhar para o bom exemplo. Eu quero aprender com o bom exemplo, para que eu também possa experimentar na minha vida este sucesso. E Josué se torna um bom exemplo em várias áreas da vida. Ele é um bom exemplo pela sua coragem. Você não vê Josué em momentos de hesitação, é um homem corajoso. E logo no início do seu livro, a palavra que Deus dá a ele é coragem. Tenha bom ânimo, ser forte e corajoso. E ele obedeceu essa palavra. Ele não era alguém que se isentava das coisas, não era alguém que fugia das responsabilidades. Não, ele enfrentava a vida com muita coragem, e isso também o torna um exemplo para nós, com certeza, mas muito também pela sua postura. Tudo isto era fruto daquilo que ele plantou, irmãos. E esse princípio de Deus é imutável, de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele ceifará. Josué semeou na sua vida desde jovem, desde muito cedo.
Então nós, às vezes, colhemos coisas na nossa vida que foram semeadas há muito tempo atrás. Mas isto se aplica tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. As coisas ruins que às vezes colhemos hoje também foram semeadas há muito tempo atrás. E Josué foi um jovem que desde cedo semeou com a sua vida, com a sua postura, com a sua atitude, o sucesso que ele colheu mais tarde até a sua velhice, por causa desse princípio de obediência e de submissão que ele apresentou em todos os momentos da sua vida. E da onde eu posso tirar isso? Eu tiro isso, irmãos, da própria Bíblia. O texto que a gente leu aqui mostra Josué já numa fase um pouco mais madura, como comandante dos exércitos de Israel, como aquele que estava à frente da batalha, à frente do exército do Senhor, do exército do povo de Deus. E o versículo 9 diz assim: com isso ordenou Moisés a Josué. Moisés pediu para Josué? Não. Moisés fez o quê? Ordenou. E quem era Josué? O general. Mas o general recebe ordens de alguém que está acima dele. Moisés não perguntou: Josué, você está afim hoje de ir para a batalha? O que você acha? Te apetece hoje dar umas bolachas no inimigo? O que você acha, Josué? Está afim hoje, Josué? Está se sentindo bem hoje? Você acordou bem? Você está tranquilo? Está favorável? Como é que é, Josué? Está afim? Não, não foi assim que aconteceu. A Bíblia diz que Moisés ordenou. Tem um princípio aí muito conhecido: manda quem pode, obedece quem todo mundo sabe. O problema é a gente praticar isso, né, irmãos? A gente às vezes questiona quem pode mandar e não obedece porque não tem juízo, embora a gente conheça todo esse princípio. E com Josué não foi assim. Moisés ordenou: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Ele obedeceu, sem questionar, sem saber: será que eu tenho homem suficiente para vencer Amaleque? Será que eu tenho força, armas, tecnologia, exército bem equipado? Não, Moisés não dá, não vou não, que é furada. Não, Moisés ordenou e Josué obedeceu, sem questionar, sem calcular, sem ver se dava, sem ver se era possível, sem ver o tamanho do problema. Ele simplesmente obedeceu. E a única coisa que Moisés disse: olha, eu estarei lá no cimo do monte com o bordão de Deus na mão. A autoridade de Deus está sobre a minha vida. E eu estou dizendo a você que você faça isso. E aí o que ele fez? Ele fez. Simplesmente ele obedeceu à autoridade que estava sobre Moisés e que naquele momento foi colocada sobre ele. Lição para nós. Primeiro, eu preciso identificar quem realmente tem autoridade espiritual. Eu preciso reconhecer a autoridade espiritual. Se eu questiono, eu jamais vou obedecer. Concorda comigo? Eu preciso, então, reconhecer. O que está em jogo aqui é: Moisés é realmente quem ele diz que é? Moisés tem realmente o bordão de Deus na mão? Eu reconheço em Moisés esta autoridade? Sim, reconheço. Então Moisés pode mandar. Eu tenho juízo, eu obedeço. Não, eu não reconheço. Moisés não está com essa bola toda, esse bordão é falso. Eu não vou obedecer a Moisés. Dá para entender esse princípio? Tudo depende da maneira como eu enxergo a autoridade. Isso levando para o nível racional. Qual é o nível irracional? Eu reconheço que Moisés tem o bordão de Deus, eu reconheço que ele é quem diz que é, mas eu não quero obedecer. Aí já é o louco, né? O louco, do louco você espera qualquer coisa, né? O que você espera do louco? Qualquer coisa que o louco fizer é loucura,
está valendo, né? Ele reconhece, mesmo assim, não obedece, ou seja, não tem juízo. E aí, não dá para se esperar nada de uma pessoa assim. Mas a primeira coisa importante é que ele reconheceu a autoridade espiritual e, por isso, obedeceu. Se eu não reconheço, não obedeço. E se eu reconheço e mesmo assim não obedeço, aí é a rebeldia, aí é a insubmissão, aí é o sinônimo do fracasso. Josué, você vê na história que ele prevaleceu contra Amaleque. Mas por que ele prevaleceu? Porque Moisés estava lá com o bordão de Deus na mão, e por isso ele prevaleceu. Não é porque o exército dele era mais forte, não é porque Josué era o cara mais capaz do mundo, mais exímio na guerra, mas é porque Moisés estava com o bordão acima do monte, assistindo à batalha. Então, você encontra na vida de Josué o primeiro exemplo de alguém que sabe reconhecer a autoridade, e uma vez que reconhece a autoridade, ele se submete. Porque toda vez que você reconhece uma autoridade e não se submete a ela, você está incorrendo em rebeldia. E eu nunca vi na história bíblica, nem na história da humanidade, um rebelde se dar bem na vida. Nunca vi um insubmisso prosperar na sua vida. Pode até prosperar por algum tempo, mas depois a história revela o final triste que tem a vida da pessoa nessa situação. Josué, então, é alguém que me ensina a reconhecer a autoridade. E uma vez reconhecida a autoridade, me ensina a obediência. Moisés mandou, eu vou. Não pergunto, não questiono, não digo que não concordo, não digo eu não vou ter como vencer Amaleque é mais forte. Pelo jeito, Amaleque era mais forte. Você vê pelo desenrolar da história que Amaleque era mais forte. Porque bastava Moisés baixar a mão, Amaleque prevalecia. Se prevalecia, é porque estava mais bem equipado, tinha um exército mais numeroso. Aliás, na história de Israel sempre foi assim. Israel nunca foi mais forte nem mais poderoso do que nenhum dos inimigos, até hoje não é, né? Nunca foi assim. Se não é Deus agindo, Israel não existia mais. Se não é Deus sustentando, não existia Estado de Israel, tanto que tem gente contra Israel, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender já é esse princípio. E Moisés, a autoridade, foi reconhecido por Josué, servo, obediente, que se submete e que faz. E Josué é um exemplo, veja aqui em Êxodo 24, abra aí mais adiante, de alguém que sabe servir. Êxodo 24, versículo 13, diz assim: levantou-se Moisés com Josué, como é que Josué é chamado aqui? Seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. Ao levantar Moisés, Josué já se levantava e se colocava ao seu lado. Era o braço direito, vamos dizer assim, aquele que estava junto com Moisés. O que der para Moisés, dá para Josué também, porque Josué é o servidor de Moisés. É aquele que serve, mas ele é general, mas ele é o comandante. Ele é o comandante para os soldados dele, mas para Moisés, ele é o servo, ele é o servidor. Moisés levanta e vai para o monte falar com Deus, Josué está ali ao seu lado. Precisa de alguma coisa? Está tudo bem aí? Estou aqui, estou a postos, estou pronto para servir. Então, eu vejo na vida de Josué que ele é alguém que sabe como servir, embora fosse o comandante do exército. Embora ele tenha autoridade. Mas quem tem autoridade, sabe valorizar a autoridade. Você lembra daquele centurião romano que chegou para Jesus pedindo a cura do seu servo? O que ele diz para Jesus? Não precisa ir lá em casa, não. Eu reconheço a tua autoridade. Manda com uma palavra e meu servo será curado. Porque eu reconheço a tua autoridade. E ele diz assim, olha, eu também sou homem sujeito à autoridade. E eu tenho alguns homens abaixo da minha autoridade. Eu digo a um vai, ele vai, digo a outro vem, ele vem. Eu sei como isso funciona. Princípio. E Jesus elogia a fé, a postura daquele homem, que não era judeu, que era romano, que não tinha religião judaica,
que estava acostumado com os deuses de Roma, mas que naquele momento reconheceu a autoridade e disse: eu também sou homem, sujeito à autoridade. Isso é garantia de sucesso. Isso é garantia de continuidade da bênção, irmãos. Submeter-se à autoridade, reconhecer a autoridade. Você nunca será uma autoridade se você não aprender a respeitar a autoridade. Às vezes a pessoa diz assim: não, eu vou me levantar com aquela autoridade porque eu quero estar no lugar dela. Vai dar certo isso? Alguma vez deu certo isso? Na Bíblia, todos os exemplos em que isso foi tentado terminou em fracasso. Todos os exemplos. Atalha usurpou o reino. Terminou comida para o cachorro. Você lembra disso? Ela usurpou, ela roubou o reino. O exemplo positivo: Davi já tinha sido ungido rei por Deus, mas não teve coragem de matar Saul, porque Saul era autoridade. Ele diz: ai de mim que eu toque nele. Deus quer tirar, Deus tira. Essa é a posição. Por isso Davi foi o que foi, abençoado. Quer ser autoridade? Reconheça a autoridade. Princípio infalível. Quer ser abençoado? Reconheça. Está aí o centurião romano. Reconheço. Manda. Manda. O senhor mandou, está mandado, eu sei. Ordem não se discute, ordem não se comenta, ordem não se concorda ou discorda, ordem se obedece. Como as coisas seriam mais fáceis se as ordens fossem simplesmente obedecidas? Mas para isso Josué precisa ser levantado. Embora seja um comandante, ele também sabe servir, porque ele entende o princípio da autoridade espiritual e da cadeia de autoridade. Então, ele é chamado de servidor de Moisés. Ao lado de Moisés, ele é um servo. Ao lado dos seus soldados, ele é o chefe, ele é o comandante. Mas junto de Moisés, ele é o servo. Essa cadeia de autoridade é que garante o sucesso. E como servo, ele era alguém submisso. Veja Êxodo capítulo 32. Vamos mais adiante um pouco. Êxodo 32, no versículo 17. Esse texto mostra aqui aonde estava Josué. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Por que eu estou citando esse texto? Porque ele sempre estava ao lado de Moisés. Moisés levanta, como vimos no texto anterior, Josué, seu servidor, está ali. Moisés vai para o monte falar com Deus, mas ali Josué não poderia ir. Josué não subiu o monte junto com Moisés. É Moisés que vai para o monte sozinho. E ali ele fica, mas Josué fica no pé do monte. E o povo está lá embaixo, construindo bezerro de ouro. Arão decretou a bagunça na nação. Né? Arão decretou a zona. Aí está lá, o bezerro sendo construído, o povo dançando, comendo, bebendo, uma algazarra danada, festa no inferno, está lá. E Josué no pé do monte, esperando Moisés, fiel ali, submisso, de baixo. Não pode ir aonde Moisés vai, mas ele vai até onde ele pode ir. Até onde Moisés vai, ele não pode, mas até onde ele pode ir, ele vai e fica ali. E ali ele permanece, até que Moisés, já orientado por Deus, desce, porque o povo se degringolou lá. E aí Josué é o primeiro que está ali para falar com Moisés. Josué não está na bagunça. Josué não está na festa do bezerro de ouro, não está na dança nem na comilança. Não está na rebeldia. Ele está no pé do monte esperando Moisés. E aí diz: estou vendo um barulho estranho lá, ô Moisés. Está lá um alarido de guerra, uma coisa acontecendo lá. E aí Moisés diz assim: não é isso não. Não é alarido não. Isso é música. Isso é festa. Isso é bagunça que está acontecendo. Mas onde é que está ele? Ali. Na submissão. Esperando Moisés. Ao lado de Moisés. Esperando porque reconhece a sua autoridade. O que o povo fez lá embaixo, enquanto Josué estava no pé do monte esperando Moisés? O povo disse assim: olha, Moisés está demorando. Quem me garante que esse cara vai voltar? Quem me garante que Moisés é quem ele diz que é? Nós vamos ficar aqui esperando? Não, vamos fazer alguma coisa. Viraram para Arão e falaram assim:
Moisés já era. Faz aí uns bezerros para a gente, porque a gente precisa de deuses para continuar caminhando aqui no deserto. A postura do povo é a postura da rebeldia. A postura do povo é a postura da insubmissão. A postura de Josué é: aqui no monte estou, aqui no monte ficarei, esperando Moisés voltar. Ficasse Moisés lá mais 3 meses no monte, ficava Josué mais 3 meses ali no pé do monte. Ele podia, com a autoridade que tinha, olhar para o relógio e dizer assim: está demorando. Relógio de sol. Né? Olhava assim e dizia: está demorando, eu acho que Moisés não volta não. O povo está precisando de um líder, eu já sou um líder natural, eu já tenho um exército na minha mão. Vamos dar um golpe. Né? Podia ou não podia? Descia, mas gente, o negócio é o seguinte: Moisés já era, agora é comigo. Não, de Josué, você nunca vai ver isso. Por isso, ele é abençoado. Por isso ele termina a sua vida em tenra velhice, cercado da sua família, servindo ao Senhor e dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, essas coisas não são por acaso. Não é sorte e azar. Aí o rebelde teve um azar danado, a família se destruiu, os filhos se drogaram. Por acaso? Não, não é por acaso. Não é por acaso, irmãos. Isso é consequência. Moisés tinha em Josué, e Josué tinha em Moisés. Ele reconhecia e esperava, estava ali sabendo dessa autoridade. Ele é diferente, ele não se rebela. Veja, a Bíblia traz um exemplo de rebeldia em Números 16. Vamos ler Números capítulo 16. Que é exatamente o contrário do que fez Josué nessa situação. Número 16, de 1 a 3, diz assim: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben, levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? O que fizeram esses homens? E veja, não eram qualquer homens, eram homens qualificados, eram a nata de Israel. Os mais qualificados dos homens se reuniram, chegaram para Moisés e disseram: chega, acabou. Quem você pensa que é? Todo mundo aqui é santo, todo mundo aqui é igual, a autoridade está sobre nós da mesma forma que está sobre você. Se você fala, a gente fala também, e a coisa é essa, e aí pronto. Tá bom? Tá bom. Fizeram isso. Fizeram ou não fizeram? Fizeram. E aí, o que aconteceu com eles? 16, 28. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou. Já que vocês não reconhecem, vocês vão reconhecer em algo estranho. Enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, os vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Desprezaram quem? O Senhor. Não foi Moisés, não, foi o Senhor que eles desprezaram. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e a todos os que pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Veja a atitude e a consequência. Recusaram a autoridade de Moisés, questionaram a autoridade de Moisés, e aí se levantaram contra ela. Infelizmente estavam errados, né? Infelizmente não deu certo. E o que aconteceu? Fizeram isso contra o Senhor, é o que diz a Bíblia. Que princípio que Deus quer nos ensinar?
O primeiro, talvez mais importante, seja que você tenha discernimento para reconhecer a autoridade. E também para reconhecer quem não é autoridade. Amém? É importante. Porque, de repente, você se submete a alguém que não é autoridade. Por exemplo, eu vi outro dia no YouTube o apóstolo Agenor Duque ameaçando uma pessoa de morte, porque ela se levantou contra ele. Ela diz, você vai ficar paralítico, você vai, sei lá, vai cair um raio na sua cabeça e tal. Moisés não fez isso aqui, não. Ele só falou, se eles morrerem de morte natural, ou matada por algum aí qualquer, como todo mundo, tudo bem. Mas se for uma coisa inaudita, aí vocês vão ver que Deus me enviou. Então, não é para você se submeter ao apóstolo Agenor Duque, que é um salafrário. Mas é para você saber quem é que tem autoridade sobre a sua vida. Mas alguém tem que ter. E não é você mesmo. Eu sou a autoridade sobre a minha vida. Não rola, não funciona. Entendeu isso? Então, a consequência é uma consequência sempre desastrosa. De toda insubmissão, de toda rebeldia, de toda revolta, a consequência ela é desastrosa, não é? E o que aconteceu com ele, e também por causa da sua postura, o que Josué colheu sendo fiel, sendo submisso, sendo disponível, sendo presente, estando sempre ao lado de Josué? Sabe o que ele colheu? Vitória. Só vitória. Foi só vitória. Veja, Êxodo 17, 11. Diz assim, Êxodo 17, 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Enquanto ele estava debaixo da mão de Moisés, a autoridade, símbolo de autoridade, o bordão de Deus na mão de Moisés, enquanto ele estava ali debaixo daquilo, e veja, Moisés está no alto do monte, ele vencia, ele prevalecia. É o princípio da autoridade. E o recompensa pelo reconhecimento é a vitória. É a vitória. Porque, veja, também outro lado importante. Se Josué não prevalecesse, se Josué morresse, se Josué perdesse, ele está debaixo da palavra de quem? Moisés. A culpa é de Moisés. Ser líder não é fácil, irmãos. Ser líder não é fácil, porque o líder é o culpado. Tomou uma atitude errada, tomou uma decisão errada, falou uma besteira, a culpa é dele. A culpa nunca é de quem obedeceu. A culpa é de quem ordenou errado. Quem obedeceu está sempre inocente. Está sempre inocente, desde que reconheça a autoridade. Não seja o Agenor Duque, tá? Obedeceu, está inocente. Quando o Agenor Duque mandar você dar 20% de dízimo, não obedece, tá bom? Porque aí não funciona. Tá bom assim? Mas reconheça a autoridade. E ao obedecer, você será sempre inocente. Nunca será tido por culpado. Nunca trará sobre a sua vida nenhuma consequência desastrosa, porque você simplesmente obedeceu, que é o melhor caminho. E por causa disso, ele foi autoridade sobre a vida dos outros. Ele era o coronel lá, o general. Era Josué. Ele que estava comandando o exército. Mas esse comando dele vinha da autoridade. Há uma cadeia de autoridade. Em toda a Bíblia você encontra esse princípio. Jesus chamou os seus discípulos e deu a eles a autoridade. Primeiro 12, e os enviou a curar e tal, já preguei aqui outro dia. Depois enviou 70, todos enviados por uma palavra de autoridade. Todos investidos de autoridade. Os que não estavam investidos de autoridade e quiseram fazer a mesma coisa, expulsar demônio, foram envergonhados. Falaram no nome de Jesus, falaram no nome de Paulo, mas não tinham a autoridade sobre a vida deles. Levaram uma surra, voltaram pelados para casa, diz a Bíblia. Entendeu isso? Então, todo mundo que foi enviado debaixo de autoridade. Ninguém decidiu assim, eu acho que eu vou abrir uma igreja, eu acho que eu vou fazer isso aqui, eu acho que eu vou isso, eu vou aquilo. Afinal, todo mundo é santo, eu posso também e tal. Nunca funcionou assim na Bíblia. Toda autoridade está debaixo de uma cadeia de autoridade. No princípio de Deus, assim funcionam as coisas. E o que aconteceu com Josué por causa disso?
Veja comigo Deuteronômio. Deuteronômio 34. No livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. Está escrito assim: Josué, filho de Num, estava cheio de quê? Do espírito de quê? De sabedoria. Porquanto Moisés impôs sobre ele o quê? As mãos. As mesmas mãos que seguraram o bordão foram impostas sobre Josué. E por isso ele recebeu o espírito de sabedoria. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. A autoridade que veio sobre a vida de Josué veio através da vida de Moisés. Sempre a autoridade é transmitida dessa maneira. Ninguém se auto-ordena, menos os apóstolos da TV, né? Menos os bispos da TV. Eles mesmos se ordenam. Põem as mãos sobre a própria cabeça, ou então contratam alguém para fazer isso por eles, né? Você pode me ordenar aí? Tá. Põe a mão sobre a própria cabeça e dizem, eu te ordeno, vá e roube as pessoas. É assim? Não, não rola. Ninguém se auto-ordena. Toda a transmissão de autoridade na igreja é feita através da imposição de mãos. Ordenação de diáconos, de pastores, imposição de mãos. Receber o dom do Espírito Santo lá em Samaria, imposição de mãos. Através da autoridade, a autoridade se propaga. Nenhuma autoridade nasce do chão, nasce do nada. Alguém reconhece, alguém transmite a autoridade e a unção, e assim foi com Josué. Recebeu de Moisés a imposição e o espírito de sabedoria, e por isso ele foi reconhecido pelo povo. Não foi porque ele era Josué, o famoso general, foi porque o povo viu, foi público, Moisés impondo as mãos sobre a vida de Josué. E ao ver isso, o povo então o reconheceu. E ele foi então escolhido por Deus para dirigir o povo após a morte de Moisés. Abra comigo a Bíblia em Josué, capítulo 1, e veja o que está escrito. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Ainda aqui é chamado de servidor de Moisés. O nome acompanhava ele. Josué é general, mas ele é servidor de Moisés. O nome o acompanhava, é diácono, diácono de Moisés, servo. Moisés é o Senhor, ele é o servo. Então Deus, depois da morte de Moisés, ele ainda era chamado servo de Moisés, e Deus falou a ele dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Agora ele é investido por Deus da incumbência de liderar o povo após a morte de Moisés, que já antes havia imposto as mãos sobre ele. E ele então recebe essa incumbência. É escolhido pelo próprio Senhor com a missão de conduzir aquele povo na tomada da terra prometida. E ele, durante a sua vida, durante os capítulos que se seguem no livro de Josué, você vai ver inúmeras experiências de vitória. Quando houve derrota, ele ia buscar a Deus, orava, Deus mostrava a ele onde estava o problema. Lembra da história de Acã? Está lá, orou, por que eu perdi? Senhor, busquei, pá, Deus mostrou, descobriu o erro, consertou o erro, a coisa andou. Assim foi durante todo o seu ministério, Deus o abençoando até o final da sua vida, até lá no final, já com idade, ele ainda submisso à autoridade de Deus. O versículo mais famoso, Josué 24:15, comentava esse versículo na nossa aula sexta-feira aqui no curso Homem ao Máximo, e esse versículo é uma bênção. E Josué, já mais velho, diz assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais.
eu e a minha casa faremos o quê? Serviremos ao Senhor. Eu sou servo. Ah, mas eu sou o chefe do povo, mas eu sirvo ao Senhor. Eu sou o chefe do exército, mas eu sirvo a Moisés. Agora eu sou o líder, mas eu sirvo ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem sabe se submeter a essa autoridade espiritual, não vai ter dificuldades a se submeter à autoridade de Deus. Se ele pôde se submeter a Moisés, a Deus então é muito mais fácil. É ou não é, irmãos? Então, se eu não aprendo a me submeter a um homem, como é que eu vou me submeter a Deus? É muito aquele princípio que o Senhor fala. Se eu não consigo amar ao meu irmão que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Se eu não consigo me submeter a uma pessoa que eu vejo, como é que vou me submeter a uma que eu não vejo? É o princípio. É o mesmo princípio que se aplica. E ele, como não tinha dificuldades com se submeter a Moisés, também não teve dificuldade de submeter a Deus. O que acontece, queridos, é que a nossa rebeldia, a nossa insubmissão aos homens, ela se reflete no nosso relacionamento com Deus. Nós acabamos também por não sermos submissos a Deus. Primeiro, se a autoridade foi Deus que colocou, eu tenho que reconhecer isso e ser submisso. Se me rebelo contra a autoridade que Deus colocou, eu estou me rebelando, na verdade, contra Deus. Foi como disse Moisés a Corá e aqueles homens. Foi a Deus que eles se insubordinaram. Então, isso também é um princípio importante. Eu quero ser um vencedor. Você quer? Eu quero ter sucesso naquilo que eu fizer. Então, eu preciso agir segundo a palavra de Deus. Em Josué 1:2 está escrito: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus vira-se para Josué e diz: dispõe-te, passa este Jordão, levanta meu filho e vai à luta, agora é contigo. Eu te darei, mas quem tem que ir lá buscar é você. Ele diz: levanta, comece a agir. Você ouviu a palavra de Deus, você quer sucesso na sua vida, você quer ser bem-sucedido na sua casa e na sua família, comece a agir agora. Levanta e age. Levanta e obedece a Deus. Levanta e faz segundo o Senhor está mandando. Ele dá, mas quem tem que buscar é você. Ele vai entregar na sua mão, mas quem tem que ir lá estender a mão é você. E assim ele disse a Josué. Ainda no capítulo 1, versículo 6, ele recomenda para nós que queremos vencer: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. É o que eu quero. É o que você quer, ser bem-sucedido. Mas para isso, eu preciso ouvir as palavras de Moisés. O servo, que eu era servo dele, eu tenho que ouvir, porque ele era servo de Deus. E ele deixou recomendações, eu tenho que seguir. Deus ainda lembra ele desse relacionamento com Moisés, dizendo: olha, continua fazendo isso, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido, para que o sucesso venha a você. E no verso 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Por que Deus é com Josué? Porque Josué é bonito? Porque Josué é forte? Porque Josué é talentoso? Não, Deus é com Josué porque ele é submisso. Deus nunca é com um rebelde. Deus nunca apoia uma rebeldia. Nunca está do lado do que se levanta contra. Nunca. Deus nunca apoia isso. Deus é com Josué. E até a morte, Deus foi com Josué. Para encerrar, leia comigo Josué 24. Depois daquela declaração maravilhosa que ele fez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O capítulo 24 ainda nos diz, do verso 29 ao verso 31. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu
Com a idade de quanto, irmão? 110 anos. Quer chegar lá? Tá bom para você? 110, com saúde, não na cama de fralda, tá bom? Com saúde. Josué estava lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pá! Socou a mesa. Com saúde, quer chegar lá? Eu quero. Com saúde eu quero. Me limpando sozinho eu quero. Tá bom? Mas tá lá. Por que ele chegou lá? Submissão. Entendeu? Viu o que acontece com ele? E aí ele deixa um legado. Sepultaram-no na sua própria herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Ele deixou um legado. Ele morre com essa idade, mas deixa anciãos depois dele. E a Bíblia diz que ainda por muito tempo Israel andou na linha, porque tinha um líder exemplar, porque tinha alguém que eles podiam seguir e confiar. E aí, mesmo depois de morto, ele deixa um legado. Essa tem que ser a história da sua vida. Amém? Você tem que deixar um legado. Você tem que deixar um exemplo. Quando seus filhos olham para você, o que ele vê em você? Que exemplo que você está deixando para ele? Que exemplo você está deixando para os seus filhos? Fala para mim. É de submissão ou é de rebeldia? É de servir ao Senhor ou é de se revoltar contra o Senhor? Pensa nisso. Viveu muito e deixou um legado. Que você viva muito e deixe um legado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.